Bom, estudos para concursos. Alguns trecos de redação interessantes. Conteúdos para redações. Mais gás carbônicos, florestas maiores? É uma pergunta, tá? O que será sobre esses textos? Os níveis de concentração do dióxido de carbono, CO2 atmosférico e um potente gás estufa aumentaram consideravelmente nos últimos 100 anos e ainda há dúvida quanto à relação da vegetação em relação a essa mudança ambiental. Os pesquisadores afirmam que o aumento estimularia o crescimento das plantas e, como consequência, elas consumiram mais gás carbônico. E a atmosfera ficaria menos carregada com esse gás. Um artigo público na revista americana Science questiona essa afirmação. Ela mostra um estudo realizado pela Universidade de Basilea, na Suíça, indicando que fizeram um teste, indicando que o CO2 adicional não promoveu o crescimento das árvores em uma floresta desse país. Eles fizeram que o gás foi espalhado em uma floresta decídua que perde as folhas em determinadas estações durante 4 anos, e foi fornecido às árvores mais maduras 50% a mais de gás carbônicos do que normalmente existe na atmosfera. E disso não foi registrado nenhum aumento. Esse resultado foi que não foi registrado nenhum aumento no tamanho de um caule ou na produção das folhas. Embora as árvores tenham feito o ciclo de dióxido de carbono e o relançado no ar mais rapidamente, mas o experimento precisa avançar porque nem todas as plantas responderam da mesma maneira e não se sabe qual seria o efeito em florestas com espécimes diferentes. Além disso, existe a possibilidade de o crescimento dos sistemas radiculares ter estocado carbono adicional no solo. Enfim, é preciso mais tempo e pesquisas para entender os efeitos do aumento do CO2. Interessante. Daí aqui tem uns trecos de uma redação que eu ia fazer, mas não fiz. Tipo, eu vi o tema, li alguns textos e depois eu escrevi um monte de pontos sobre o que eu iria escrever na redação, mas acabei não lendo fazendo a redação. O tema era a realidade do ensino à distância no Brasil. Daí eu coloquei alguns pontos aqui. Primeiro, não levam em conta os custos extras, assim como no trabalho à distância. O aproveitamento depende mais da proatividade do aluno. O custo de implementação não é bem visto pelas entidades públicas do ensino. O uso da tecnologia da informação também é sinônimo do uso de redes sociais, que prejudiciam a concentração do aluno. Também tem maneira dinâmica e mediana. Separação por tempo e espaço. A interatividade é bem implementada, muito mundo globalizado e capacitação profissional, ou flexibilidade do tempo, ou facilidade de acesso. Todas essas coisas têm efeitos no mundo EAD, né? Então faz sentido. A próxima ponto é um treco de uma revista chamada Dinheiro que diz: Empresas B, a sustentabilidade vivida na prática. A empresa B, sustentabilidade vivida na prática. Ganhar dinheiro, causar impacto socioambiental positivo e mudar o mundo. É possível que objetivos tão contraditórios possam coexistir? As empresas B acreditam que sim, e até possuem um selo concedido na organização iniciativa privada, cujo propósito inclui o quê? Contribuir para a solução dos problemas sociais e ambientais. A certificação que falou agora, vamos ver. Agora começa o texto de verdade, isso aí era só o prólogo. A certificação que surgiu em 2006 por iniciativa do BELAB, uma entidade norte-americana sem fins lucrativos, que é iniciativa de empresas que participaram em um movimento global por mudanças em 2013 e expandiu-se para o Brasil através do sistema B Remote Benefícios. Hoje, de acordo com os dados da própria instituição, há mais de 3 mil empresas já conseguiram o selo em mais de 70 países e assim são capazes de medir seus resultados socioambientais como fazem com os financeiros. De total, 138 são brasileiras e 79 diferentes setores econômicos. Essas operações impactam diretamente clientes, meio ambiente e comunidade e também os seus colaboradores. Fazer parte deste seleto time não é fácil. São analisados mais de 200 métricas para avaliar a sustentabilidade empresarial, incluindo governança, seus trabalhadores, clientes, comunicabilidade, fornecedores e distribuidores, além de área ambiental. A pontuação total precisa chegar a pelo menos 80, numa escala que vai até 200. No Brasil, a maioria das empresas certificadas pelo Sistema B são pequenas e médias. Quem escapa dessa padrão é a Natureza, que possui a certificação desde 2013. Também se destaca a locadora Movida, constituindo assim duas empresas, B
do país, listadas em bolsa, porém outras 10 de capital aberto já estão na fila para obter o selo ao lado de outras 5,8 mil pequenas e médias que já iniciaram o processo. No caso de multinacionais, a empresa pública já é outras exigências e a fim de não excluir ninguém, a Bilab já está criando normas e um processo de certificações para essas companhias. A escolha dessas corporações em uma economia mais inclusiva e sustentável tem lógica. O solo pode ser um caminho para conquistar os diferentes competitivos e os novos negócios. Quer dizer, não é solo, é selo. Eu só falei errado a palavra, mas deu para entender, né? É um competitivo para novos negócios, afinal o mercado está demandando muitas práticas sustentáveis das empresas. De capital aberto e fundos internacionais que estão de olho em companhias que já conseguem olhar além do lucro, porque a sociedade está dando mais valor para as organizações capazes de gerar transformação. Em uma visão de meio e longo prazo, essa pressão global pela adoção de práticas mais sustentáveis vinda de todos os setores impetrivelmente em preservar o meio ambiente e respeitar as pessoas. Só obterá lucro e crescimento quem atuar com a responsabilidade de transparência e ética, ou seja, a empresa B deve se comprometer a ser a melhor empresa para o mundo e não do mundo. E isso é tão importante que as companhias certificadas devem mudar o seu próprio estatuto para contar com esse compromisso. A todo momento, tal atitude demonstra que não é modismo adotar um discurso de sustentável para se tornar mais atraente nos olhos dos investidores. Uma empresa B objetiva o lucro sim, desde que possa causar impacto social positivo e gerar consciência social. Movimentos como esse consagram a sustentabilidade de como norte de qualquer organização. Norte como norte, interessante como é que eles disseram, né? Tanto para ampliar o foco de sua atuação quanto para acrescentar propósito ao modelo de negócio. Consumidores, investidores e o mercado já estão de olho nessa tendência. Aí as empresas precisam começar a preparar para as oportunidades que decorrem do engajamento nas causas da sociedade e do planeta. O sistema B demonstra que negócios podem ser usados também para gerar mudanças socioambientais positivas, promovendo uma nova economia a risco de ser até transparente e ética humana. Interessante, não é? Próximo ponto. Rasgando, barulho de rasgar. Papel. Próximo texto. É um texto sobre qual é o impacto da inteligência artificial no atendimento ao consumidor. Só para criar uma imagem na cabeça aí da pessoa. Aqui tem uma imagem de uma garota, uma moça aqui, ensinando tipo o cérebro para o quê? Para um aluno. Mas só que o aluno é representado como uma máquina, ou seja, ela está ensinando para o robô. E daí no robô ele está fazendo várias ligações. Aqui tem uma imagem de coisinhas se ligando aqui como se fosse como é que se diz? Uma placa de controle aí, com os vários trequinhos que se ligam. Não deu para entender. Bom, qual é o real impacto da inteligência artificial no atendimento ao consumidor? A pesquisa global Getting to Iconic, realizada pela MIT Technology Review, com mais de 550 executivos e senhorias em 30 países, revela que 90% das empresas companhias icônicas, ou seja, aquelas que mantêm os maiores níveis de satisfação em consumer e experiência de reconhecimento de marca em nível mundial, utilizam soluções de inteligência artificial para aumentar a satisfação dos seus consumidores. É mais que o dobro da média obtida pelas demais companhias, mas nos quais o índice é de apenas 42%. Ainda o segundo estudo, as empresas icônicas estão mais propensas a reconhecer que a ferramenta do IA tem maior efetividade quando suplementam e estendem as capacidades de sua equipe e a suporte consumidor, ao invés de simplesmente substituir o investimento humano no Brasil. Pronto, no Brasil, até pouco tempo atrás, o atendimento ao cliente era feito exclusivamente por pessoas separadas por baixas
por baías munidas de fones de ouvido para atender dezenas ou até centenas de ligações por dia. Mas o processo de transformação digital tem mudado isso. Agora, por trás dos saques, temos pessoas e robôs. O uso desses bots já é uma rotina para cada vez mais comum nas companhias que lidam diretamente com o consumidor. A grande questão é como realizamos a migração do atendimento humano para uma atividade feita por robô. Nesse ponto, devemos trabalhar muito bem para a análise do atendimento e, em alguns casos, o redesenho dos processos para integrar os bots no fluxo das interações. Uma técnica de trabalho que faz justamente isso é o design de atendimento. Interessante esse termo, design de atendimento. Que pode garantir que os bots sejam ao mesmo tempo eficientemente humanizados, bem como orienta os processos em modo a privilegiar o aprendizado dos bots ou machine learning em tratação livre, aprendizado de máquina. Um exemplo que demonstra bem é o ensinar o bot é a Bia, assistente do Banco do Bradesco, que tem como mote o quê? Ela ainda não sabe tudo, mas a cada pergunta ela aprende com você. De modo geral, quando integrado a um processo bem desenhado, o bot é alimentado por meio de tecnologia de inteligência artificial, o machine learning, e aprender com as interações anteriores e agrega novos conhecimentos. Isso torna o atendimento cada vez mais eficiente e similar ao humano. Curiosidade extra aqui, você sabia que fizeram essa coisa de inteligência artificial e machine learning, fizeram uns tecos assim. Primeiro fizeram uns tecos para entender. Não, fizeram uns testes engraçados, tipo o do xadrez. Acho que esse bicho já nunca mais perdeu o jogo. Fizeram uma inteligência artificial de xadrez que ela... Primeiro eles fizeram ela... Como é que se diz? Ela fez um monte de jogos sem parar, tipo uns 300 mil jogos. E depois eles fizeram ela competir contra o campeão mundial do xadrez. E daí a coisa era que... Como é que se diz? Depois... Eu nem sei se ele conseguiu vencer uma vez, mas ele não... Depois... Eu tenho a impressão que ele conseguiu vencer uma vez. Mas depois ele nunca mais conseguiu vencer o bicho, porque o bicho ficou invencível. Era um robô invencível de xadrez. Ou seja, o treco aprendeu muito, depois de várias simulações e trecos. E daí tem muitos trecos de experimentos engraçados que os caras colocam para ver como é que a máquina de inteligência interpretaria e faria as coisas. Isso é a maioria dos testes, né? Tipo, um deles é o cara descobriu que se ele fizesse isso, ele ia ganhar a maioria das vezes. Daí ele fazia sem parar. Esse é um dos tecos pelos robôs, né? Hoje é o foco, vamos lá de novo. Ainda assim, de modo geral, hoje o foco desses bots é tirar dúvidas ao oferecer serviços mais simples para o consumidor no atendimento. O ponto de partida para o uso e manifestação dos robôs no setor de relacionamento é com o cliente e depende da tecnologia, mas também é preciso considerar outros dois fatores ainda muito importantes: o design dos processos e o treinamento dos funcionários no interior do serviço de atendimento. SAC, empresas de grande porte, até pelo seu tamanho, têm maiores dificuldades de trabalhar com dois aspectos, o que é um pouco diferente do mundo das atuais startups. Hoje, a dependência do humano no atendimento ainda é expressiva, mas se as empresas de fato olharem para seus processos com foco nos usuários, consumidores, isso irá mudar radicalmente em poucos anos. Interessante, né? Vamos ver mais alguns pontos. Barulho de rasgando folha. Quem vai aprender com a inteligência artificial? O mundo respira por aparelhos. Tem um conteúdo aqui de sustentabilidade interessante. Vamos ver. Fala o total de gramas de emissões de carbono do mundo. Daí tem um planetinha aqui engraçado, falando qual é a porcentagem de emissões de carbono. Daí agora vou te falar quem é os maiores. Os primeiros são os ciclões. Quem emite maiores são os ciclões. São os Estados Unidos, Reino Unido, quer dizer, Estados Unidos, China e Índia. E Rússia e Japão, ou seja, todos os ciclões, eles emitem extremos trecos grandes. Se não é rico, não emite. Quer dizer, emite pouco.
Mas também eles são gigantões, o território deles são gigantões, né? O mundo respira por ar país. Em dezembro de 2018, um relatório da Organização Global Carbon Project, que foi produzido por 76 cientistas de 15 países, apontou que o índice de emissões de CO2 na temporada chegaria a 37,1 bilhões. 37 bilhões de toneladas, em um recorde no ano anterior. A marca registrava 36 bilhões. Aumentou 1 bilhão. Caraca, meu. Dentre os fatores que explicam o acúmulo do CO2 na atmosfera, destaca-se o aumento do consumo de carvão mineral, fonte de energia altamente poluente usada em países como Índia e China. Além disso, o problema é que os carinhas da China não tem nem como usar outra coisa além de carvão. E recentemente eu sabia que o carvão lá foi ficou mó caro, caro demais, os caras nem conseguem mais ver. Bom, eles também tem gelo lá, né? A ampliação de uso de combustíveis fósseis em setores como transporte e indústria, deixando claro quais são os países que mais emitiram gases de efeito estufa em 2017, último ano com estatísticas aprofundadas. Daí o maior consumidor de treco, né, é a China, daí Estados Unidos é o segundo, não, é o terceiro maior, né? Daí se conta também aquela coisa de o Trump ter tirado por um tempo do teto de emissões. Daí depois tem o Reino Unido, o resto do mundo. Não, na verdade eu fico confundindo o treco aqui que está escrito o resto do mundo com o Reino Unido. O Reino Unido nem é tão grande, mas então. O China é o maior, o segundo maior é os Estados Unidos. A porcentagem é 27% China, 14% Estados Unidos. Depois tem a Índia, que é os caristas que cresceram mais, né? Mas eles têm um monte de lixo também. Né? Tecnologia e cursos, eles fazem um monte de coisas, né? 6%, a Rússia com 5%, o Japão com 3%. Sacou que são todos os carinhas mais ricos, ou seja, os carinhas que têm mais poder no mundo. Depois disso vai aparecendo os outros caras com 1%, 1%, 0%, 0,7%, 0,5%. Daí é Alemanha 2%, Arábia Saudita 1,8%. México 1,4%, Canadá 1,6%, Brasil, aqui ó, nosso Brasilzinho 1,3%. Argentina 0,6%, Tailândia 0,9%, Malásia 0,7%, Vietnã 0,6%, Indonésia 1,4%, Austrália 1,1%, Coreia do Sul 1,7%, Taiwan 0,8%. Ucrânia, Turquia, Cazaquistão. Tem um lugar que se chama EAU. Eu não sei o que será esse lugar não. Itália, Polônia, Reino Unido, França, Espanha, Egito, África do Sul. Todos esses caras aqui são 1% e alguma coisa. Deixa eu ver se tá pra terminar. Acabou o conteúdo que eu tinha liberado aqui. Valeu!